Olá! Bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos ter nossa primeira aula de razão. A razão entre dois números A e B, em que B é diferente de zero, é dada pelo quociente entre A e B, e a representação é A está para B. Bom, pessoal, o que é razão? Razão é uma fração onde um número está para o outro. Razão vem de números racionais e significa rateio, ou seja, significa uma divisão. Quando nós formos fazer exercício de razão, nós precisamos ter muito cuidado com a ordem dos enunciados. Vejam só, a razão ela é uma fração onde um número está para o outro. Nós sabemos que esse traço fracionário ele indica divisão. O A ele é o antecedente. O A é o antecedente. E o B é o consequente. Ou seja, o A é o antecedente, é o número que vem primeiro. E o B, ele é o consequente, é o número que vem depois. Por isso que quando nós formos fazer exercícios de razão, devemos tomar muito cuidado com a ordem dos enunciados. Uma razão, ela pode ser expressa na forma de fração, como um número decimal ou na forma de porcentagem. Vamos ver alguns exemplos. Ana e Bia fazem parte do mesmo time de basquete. Ana fez 16 pontos e Bia fez 12 pontos dos 28 pontos marcados pela equipe. Qual a razão entre o número de pontos feitos por Bia e o número de pontos marcados por Ana? Bom, sabemos que razão é uma fração, lembram? Na razão, devemos tomar muito cuidado com a ordem. Nesse probleminha, por exemplo, a razão é do número de pontos feitos por Bia, que é 12, para o número de pontos feitos por Ana, que é 16. Então, o antecedente, quem vem primeiro, é o 12. E o consequente, quem vem depois, é o 16. Então, 12 está para 16. A razão, ela deve ser escrita na forma simplificada. Olhando para essa razão, dá para simplificar por 2. Mas também dá para ser simplificado por 4. O 12, ele é divisível por 4 e o 16, ele é divisível por 4. 12 dividido por 4 vai dar 3. E 16 dividido por 4 dá 4. Então, a razão entre o número de pontos feitos por Bia e o número de pontos marcado por Ana é 3/4, ou seja, 3 está para 4. Ah, professora, eu poderia simplificar por 2 e depois por 2 novamente? Sim. Se a gente simplificasse aqui por 2, 12 dividido por 2 vai dar 6. Vou fazer aqui, ó. Se fosse 12 dividido por 2 e 16 dividido por 2. Simplificar, o que é simplificação? A gente vai pegar um número que divida tanto o numerador quanto o denominador. 12 dividido por 2, 6. 16 dividido por 2, 8. Aí a gente ia ter que dividir de novo por 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2,
4. É a mesma razão. 3 quartos, 3 quartos. Tanto faz a gente simplificar por 4, como a gente simplificar por 2 e depois por 2 novamente. O importante, pessoal, é tornar a razão irredutível, ou seja, ela não pode mais ser simplificada. B. Escreva a razão obtida no item anterior na forma de um número decimal e na forma de porcentagem. A razão obtida no item anterior foi 3 quartos. Para representarmos esta razão na forma de um número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Então, 3 dividido por 4. 3 pode dividir por 4? Não. 0, a gente acrescenta um 0 aqui no dividendo. 30 dividido por 4 vai dar 7. 7 vezes 4, 28. Para chegar a 30, resto 2. Continua. A vírgula já está aqui, ó. Então, a gente só acrescenta um 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, o número decimal que representa essa razão é 0,75, que a gente lê 75 centésimos. Agora vamos escrever esta razão na forma de porcentagem. Bom, o número decimal é 0,75 ou 75 centésimos. Se a gente quer transformar esse número em porcentagem, a gente é só multiplicar por 100. Multiplicação de número decimal por 10 sem o 1000, a vírgula ela anda da esquerda para a direita. Como 100 nós temos 2 zeros, cada zero corresponde a uma casa decimal. Então, se nós temos 2 zeros, essa vírgula ela vai andar 2 casas para a direita. 1, 2. A vírgula ela vai vir aqui. Só que 0,75 com uma vírgula aqui, ó, capengando, ela não tem valor, nem esse zero. Então, 75 centésimos vezes 100 vai dar 75%. Segundo exercício. José acertou 20 das 80 questões de uma prova. Qual a razão entre o número de questões corretas e o número total de questões? Prestem atenção numa coisa, ó. Ele acertou 20 questões das 80 questões. Aqui o probleminha está pedindo qual a razão entre as questões que ele acertou, é o antecedente, para o total de questões, que é o consequente. Então, a razão vai ser 20 está para 80. Olhando esta razão, ela pode ser simplificada por 10. Então, vamos dividir, vamos indicar aqui, ó, que estamos dividindo por 10. A gente corta um 0 e corta um 0. O que sobrou? 2 oitavos. Ainda podemos simplificar esta razão. Esta razão, ela pode ser simplificada ainda por 2. Porque os dois números aqui, eles são pares. Tanto 2 quanto 8 são números pares. E todos os números pares, eles são divisíveis por 2.
2 dividido por 2, 1. E 8 dividido por 2, 4. Então, a razão entre o número de questões que o José acertou e o número total de questões dessa prova, 1 está para 4, 1/4. B. Escreva a razão obtida no item anterior na forma de um número decimal e na forma de porcentagem. A razão obtida no item anterior foi 1/4. 1 está para 4. Para representarmos esta razão na forma de um número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. O traço fracionário, ele indica uma divisão. Então, 1 dividido por 4. 1 pode dividir por 4? Não. 0, acrescenta um 0. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Continua. A vírgula ela já está aqui. Então, a gente só acrescenta um 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, o número decimal que representa esta razão é 0,25, que a gente lê 25 centésimos. Vamos agora escrever este número decimal na forma de porcentagem. Então, nós temos aqui 0,25. Para escrevermos este número na forma de porcentagem, devemos multiplicar por 100. Multiplicação de um número decimal por 10, 100 e 1000, a gente anda com a vírgula da esquerda para a direita. Olhando aqui, o 100, ele tem 2 zeros. Cada zero representa uma casa decimal. Então, nós vamos caminhar para a direita 2 casas decimais. 1, 2. A vírgula vai vir aqui. Só que aqui ela não vai ter valor, então a gente fala que ela some. E esse zero ele não vai ter valor. Então, aqui vai ser 25%. Terceiro exercício. Escreva a razão entre 2 e 4 na forma de fração, como um número decimal e na forma de porcentagem. Na forma de fração, temos 2 está para 4. Simplificando esta razão por 2, porque todos os dois aqui são pares, vamos obter a razão 1/2, ou seja, 1 está para 2. Vamos transformar agora esta fração em um número decimal. Para transformarmos essa fração, ou seja, essa razão em um número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Nós sabemos que o traço fracionário, ele indica uma divisão. Então, vamos dividir aqui, ó, 1 dividido por 2. 1 pode ser dividido por 2? Não. 0 no quociente, uma vírgula, e a gente acrescenta um 0 no dividendo. 10 dividido por 2, 5. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então, o número decimal é 0,5. Agora, vamos representar essa razão na forma de porcentagem. O número decimal é 0,5, foi o número que nós encontramos. Para a gente transformar em porcentagem, vamos multiplicar aqui por 100. O 100, ele tem 2 zeros
Isso significa que nós vamos andar 2 casas decimais para a direita. A nossa vírgula está aqui. Então, 2 casas, olha, 1, 2. A vírgula vai vir aqui. Nesse espaço, nós vamos completar com 0. Essa vírgula ela não vai ter mais valor, nem esse 0. Então, representando esta razão em forma de porcentagem, nós vamos ter aqui, ó, 50%. Então, nessa aula, aprendemos o que é razão, como representar a razão na forma de uma fração, como representar a razão como um número decimal e como representar a razão na forma de porcentagem. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da explicação e tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do meu e-mail, andreaaguilarmatematica@gmail.com. Compartilhe com seus amigos e não deixe de tocar o sininho para receber as notificações. Obrigada e até a próxima aula!